Atos 3, primeiro. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinham acontecido. Você crê que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus, meu filho. Glória a Deus, aleluia. Olha, nós estamos aqui diante de um episódio protagonizado por Pedro e João. Esse fato aconteceu logo após a descida do Espírito Santo, em Atos 2, onde começou a igreja física, o plano igreja, estabelecimento de igreja. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Essa história de que Jesus não veio fundar a igreja, isso não é verdade, isso é coisa de gente que não lê Bíblia. Jesus disse diversas vezes sobre a igreja. Uma delas, mais importante, ele disse assim: olha, estabeleço a minha igreja sobre essa pedra, que era ele mesmo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estabeleço a minha igreja. O plano de estabelecer a igreja já existia desde a eternidade. Só que em um determinado momento, que foi Atos 2, houve a inauguração física da igreja. Esse episódio aqui do capítulo 3 se deu logo em seguida dessa manifestação do Espírito Santo e início da chamada igreja primitiva. A vida cristã dessa igreja serve como um exemplo genuíno do que é viver cheio do Espírito Santo. Antes da sua ascensão aos céus, vamos voltar aqui um pouquinho, Jesus prometeu aos discípulos que os encheria do Espírito Santo. Eles seriam batizados com o Espírito Santo. Antes de Jesus falar disso, João Batista falou disso. Antes de João, há mais de 400 anos, o profeta Joel também falou disso, de forma assim contundente, que o Espírito Santo seria derramado sobre eles, e eles então testemunhariam ao mundo a respeito de Jesus. Essa promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, marcando lá no Pentecostes, então, o início de que eles foram capacitados pelo Espírito para ser testemunhas de Jesus. Com isso, chegamos aqui no capítulo 3, e algumas coisas aqui nos são importantes, e que nós precisamos observar isso. A fé daqueles homens estava renovada. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar pelo Espírito do entendimento que há em vocês, e se revestir de uma nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão
que procede da verdade. O Espírito Santo gerou isso na vida desses homens. Pedro, que havia negado Jesus durante o seu julgamento, e João, que fazia parte do grupo dos discípulos e que, depois que Jesus morreu, nós falamos disso na célula, no culto do lar, né? Culto no lar, é a força do hábito. Nós falamos isso no culto no lar, terça-feira, que eles voltaram a pescar. Jesus já tinha passado 3 anos com eles, e eles voltaram a pescar. Jesus já tinha se manifestado a eles 2 vezes, e agora era a 3ª vez. Mas, quando o Espírito Santo encheu a vida desses homens, eles foram transformados, a fé deles foi transformada de uma maneira tão grande, e o Pedro, que antes tinha medo, agora já havia pregado sobre Jesus, a pedra rejeitada, junto com João. Ele teve fé para declarar àquele coxo que ele seria curado em nome de Jesus. Essa renovação é um testemunho do poder do Espírito Santo em nossas vidas, nos dando coragem e fé para agir em nome de Jesus. Agora olha que coisa interessante. Acho que acabou sumindo, foi tudo aqui. Aumenta só um pouquinho aqui, o Wesley. Pedro e João disseram ao paralítico assim: olhe para nós. Podemos dizer isso ao mundo? Olhe para nós. Nós estamos acostumados assim com aquela ideia: você precisa estar na igreja por causa de Jesus. Eu sei. Se não fosse a visão de estar aqui por causa de Jesus, meu filho, ficar em casa seria uma boa pedida. Ainda mais num cansaço que eu, por exemplo, estou hoje. O que nos atraiu aqui para esse lugar é a presença de Jesus. Mas eu não posso estar aqui só por causa de Jesus. Ele é suficiente. Mas uns aos outros, precisamos atrair uns aos outros também para estarmos juntos. Jesus disse: olha, que a vossa obra glorifique o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus ele vai ser visto através de mim e de você. Pedro disse para o paralítico: olhe para nós. Os pais podem dizer para os filhos: olhe para nós. Os patrões podem dizer para os seus empregados: olhe para nós. Podemos dizer para as pessoas que estão à nossa volta na sociedade: olhe para nós. Como Pedro e João, devemos permitir que o Espírito Santo encha a nossa vida e nos transforme, que a nossa fé seja transformada, seja renovada. Isso pode significar superar os medos, superar as dúvidas, as inseguranças, as imperfeições. Olha na palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo disse: não vivam segundo os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Aqui Paulo usou uma palavra no grego chamada metanoia, mudança de mente. Uma mente que antes estava corrompida pelo pecado, uma mente que antes andava segundo os padrões desse mundo. Olha, não vivam segundo os padrões desse mundo. A mente de antes, segundo os padrões desse mundo, agora, uma mente renovada. Para quê? Pensar diferente, agir diferente. Gente, eu tenho dito aqui, repetindo mais uma vez, tudo começa na nossa mente. Tem um livro, inclusive, da Joyce Meyer, tem gente que prefere Meyer, Campo de Batalha da Mente. Recomendo você ler. Tudo começa na nossa mente. Se nós não ficarmos espertos, não administrar aquilo que passa na nossa mente, olha o que Paulo continua dizendo: transforme pela renovação da nossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. É uma ação do Espírito na nossa vida que vai gerar uma fé renovada,
uma fé transformada, uma fé mudada. Segunda coisa, que fique gravado aqui para você, esses homens medrosos, que estavam fugindo, agora com a ação do Espírito, a fé deles foi renovada. Segunda coisa, uma fé sem muletas. Mateus 6, 19 a 21, diz o seguinte: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí também estará o seu. Vocês estão bom de Bíblia, gente? Que bom, hein? Que bênção. Pedro disse ao coxo: não possuo ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. O que isso aqui mostra para nós? Essa passagem mostra que a fé verdadeira não se baseia em muletas. Ela não precisa de escoras, riquezas materiais, mas ela está baseada na autoridade do nome de Jesus. Seja doença, seja espíritos malignos, todos se submetem à autoridade que há no nome de Jesus. É nisto que está o grande segredo para o mover de Deus. Ele salva, cura e transforma vidas no nome de Jesus. É aqui que está a senha. Jesus chegou numa província de Gerasa e tinha um homem lá possesso de demônios. A Bíblia não fala o nome dele, apenas o trata como gadareno. A coisa para o lado daquele homem estava tão terrível que diz o texto que ele morava no cemitério, nos sepulcros. As pessoas prendiam ele com correntes, ele arrebentava as correntes e fazia maior zoeira na cidade, importunava a cidade. Jesus chegou à beira-praia daquele lugar, e o texto diz que aquele homem saiu correndo em direção onde estava Jesus, se prostrou aos pés do mestre. Os demônios falaram na boca daquele homem: você veio nos perturbar antes do tempo? Isso aqui fala demais. Isso aqui tem um significado extraordinário, porque eles reconheciam a autoridade que estava em Jesus. Eles sabiam quem era aquele homem. Eles sabiam que Jesus tinha autoridade. E eles se prostraram. E na ordem de Jesus tiveram que ir embora e deixar aquele homem totalmente livre. Devemos examinar a nossa própria vida, a nossa fé. Estamos confiando em muletas, que são coisas materiais, segurança terrena, em situações que estão à nossa volta. Se tudo parece bem, eu tenho fé, mas se de repente as coisas começam a sair do nosso controle um pouquinho, a gente perde a fé. Ô irmão, escute uma coisa aqui. Existem pessoas que sempre vai ter que existir um probleminha na vida delas, porque senão elas viram as costas para Deus, sabe? Paulo orou ao Senhor, Marcos, pedindo assim: Senhor, tira de mim, tem um espinho aqui na minha carne. Isso é um mensageiro de Satanás. Paulo não falou o que é, mas ele disse que era algo que o incomodava.
E ele disse: Senhor, arranque isso de mim. E ele disse: eu orei 3 vezes para que Deus tirasse isso de mim. Aí você pode estar me ouvindo dizer isso aqui e falar: mas 3 vezes só? Eu estou orando já tem um tempão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na crença judaica, os judeus sabem que Deus não tem amnésia. Deus você ora agora, pede uma coisa para Deus e Deus não esquece. Você pediu uma vez, está depositado diante de Deus aquilo que você está pedindo. Mas a coisa era tão grave que Paulo falou assim: eu já orei 3 vezes. A resposta de Deus para Paulo foi a seguinte: a minha graça te basta. Aí ele chegou à conclusão: peraí, para que eu não me exaltasse, foi-me dado esse espinho. Então, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Deus estava dizendo para Paulo? Você vai ter que conviver com esse espinho aí, meu filho. Para você, sabe, não ficar assim, não empinar o nariz, não achar que é o bom, não achar que é o tal, não encher o coração de orgulho. Você vai ter que conviver com isso aí. Por outro lado, tem gente que em situações assim, que a sua oração não é respondida do jeito que ela pensa, a sua fé logo é abalada. A nossa fé, senhoras e senhores, não pode depender de muletas. Em quem nós estamos apoiando a nossa fé? A verdadeira fé se baseia na confiança em Deus e no seu poder, e não em coisas terrenas. Uma fé que não esteja firmada em Deus é uma fé paralítica. É uma fé que mendiga tanto quanto aquele paralítico na porta do templo. Vou repetir. Uma fé que não esteja baseada em Deus é uma fé paralítica, manca. Paulo recomendou ao seu aprendiz Timóteo, capítulo 6, versículo 17 da sua primeira carta: exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na habilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. O que Paulo estava orientando a Timóteo? Fala para a turma da igreja aí que tem dinheiro, que a confiança deles não pode estar apoiada nessas coisas não. Que o que eles têm é proveniente de Deus, que proporciona isso para o prazer deles. E que a fé deve estar nele, naquele que provê, e não na provisão. A fé deve estar no provedor e não na provisão. A igreja de Corinto, Paulo disse que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Se apoiarmos a nossa fé em outra coisa a não ser em Deus, a nossa fé é manca. A nossa fé, a fé gerada pelo Espírito de Deus, que deu aqui para esses homens, estava apoiada em Jesus. Não era no ouro e na prata que o mendigo procurava, mas estava apoiada em Deus. Tanto é que Pedro disse: levanta e anda em nome de Jesus. A fé gerada na nossa vida pelo mover do Espírito é assim. Terceira e última coisa: uma vida cheia do Espírito nos transforma em agentes de mudança. Segundo aos Coríntios 3,18, olha o que Paulo disse: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Vamos transformando a nossa imagem de glória em glória.
que isso aqui significa? O texto que lemos de Atos nos mostra que um homem que esperava uma ajuda material estava ali, esperando umas moedas, mas ele recebeu mais do que esperava. Ele esperava prata ou ouro, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, tomou a iniciativa de curá-lo em nome de Jesus. Essa ação de fé não apenas mudou a vida do homem coxo, mas também serve de testemunho para nós do poder transformador do Espírito Santo que em nós opera. Cheios do Espírito Santo, nós somos agentes de mudança. William MacDonald, que é um comentarista bíblico, disse que o mendigo pediu uma esmola e recebeu 2 pernas novas. Pedro não tinha prata nem ouro, mas tinha poder, tinha graça de Deus, tinha unção de Deus. Faltava a ele prata e ouro, mas com sobra ele tinha autoridade, ele tinha poder de Deus. Sabe o que lamentavelmente tem ocorrido nesse tempo? Hoje a igreja tem prata e tem ouro, mas nos falta poder. A igreja hoje fala sobre poder, mas está desprovida dele. Hoje tem ouro e prata, mas não tem poder. Prega aos ouvidos, mas não fala aos olhos e ao coração. Precisamos nos lembrar, entretanto, de que o evangelho, como disse Paulo, não consiste em palavras humanas, mas no poder de Deus. O evangelho não consiste em demonstração de uma oratória bonita, de uma pregação bonita, empolgante, mas no poder de Deus. O poder não estava em Pedro, mas no nome de Jesus que usava Pedro. Não estava na vida de Pedro tão simplesmente, mas estava no nome de Jesus que ele usou naquele momento. Ou seja, estava na suprema autoridade do nome de Jesus. Não era o Pedro em si, mas ele era um instrumento. Como crentes cheios do Espírito Santo, nós somos chamados a sermos agentes de mudança. Onde nós estivermos, isso pode significar tomar uma atitude para ajudar os outros, compartilhar do Evangelho, usar nossos dons e habilidades para o serviço de Deus. Deus usa pessoas para mudar pessoas e ambientes. Fale isso comigo. Deus usa pessoas para mudar pessoas e mudar ambientes. Um ambiente que chega um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, esse ambiente, ele tem que ser transformado. Um ambiente onde está alguém cheio da presença do Espírito Santo é um ambiente diferente. Jesus prometeu à igreja poder. Esse poder veio por intermédio do derramamento do Espírito Santo. O texto que eu citei um pedacinho dele logo no começo, Mateus 5:13 a seguir. Vocês são sal da terra. O sal serve para quê? Temperar, dar sabor, equilibrar. Eu entendo mais de comer do que de fazer. Mas você não usa a mesma porção de sal que você vai temperar meio quilo de carne, você não usa para temperar 1 quilo. E nem a mesma porção que você usa para temperar aquela picanha, sabe, com 2 dedos de gordura? Aquela que você passa assim na farinha, sabe, aquela. Você não usa a mesma porção para temperar 1 quilo, você colocaria em meio. Sal fala de equilíbrio. Então vocês são o sal da terra.
Se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, como restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quando Jesus disse isso aqui, ele fazia referência a um tipo de minério, um tipo de sal que era tirado, um tipo de mineral que era tirado, que era tipo uma areia, parecido com sal, mas era sem sabor. E as pessoas usavam naquela época para jogar nas estradas, para favorecer o caminho, para diminuir a lama. E é isso que Jesus estava dizendo: se o sal for um sal sem sabor, ele só serve para ser pisado, só serve para ser jogado na estrada. E aí ele continua dizendo: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina e coloca debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, também a luz de vocês deve brilhar diante dos outros, para que vejam. Diga comigo: para que vejam. Fala forte, meu filho. Almoçou hoje? Não, o que é isso? Para que vejam. É aqui que está o segredo. A nossa luz precisa brilhar. As pessoas precisam ver a ação do Espírito Santo em mim e através de mim. Esse é o poder transformador. Agentes de transformação onde nós estamos. Olha, se desligar essas luzes todas aqui, isso aqui fica tudo escuro. Você não consegue enxergar. As luzes que aqui estão são agentes transformadores. Mudaram o ambiente está iluminado. Assim é também alguém cheio do Espírito Santo, se torna um agente transformador. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Esse episódio aqui nos mostra: um homem recebeu a palavra de comando de Pedro: levante e ande. Junta nova o tornozelo, que estava enrijecido, o negócio começou a funcionar. Pedro deu uma mãozinha para ele, botou ele de pé, o homem levantou pulando, meu filho. Pensa na alegria. Antes estava lá do lado de fora do templo, pedindo esmolas, jogado lá na rua. Mas quando os homens cheios do Espírito chegaram, transformaram a vida daquele homem, para onde ele foi? Não correu para casa, correu para dentro do templo, saltando, adorando, cultuando ao Senhor. E todo o povo vendo isso, maravilhava, dizendo: realmente é aquele homem que estava lá fora mendigando, mas olha como ele está agora. Isso nos faz refletir sobre o que significa viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não se trata apenas de ter uma fé pessoal, mas de permitir que essa fé se manifeste em ações que refletem o amor e o poder de Deus. A história de Pedro e João nos mostra que quando estamos cheios do Espírito Santo, somos transformados em instrumentos de mudança, capazes de demonstrar o poder de Deus de maneiras extraordinárias. Que essa palavra seja para nós um convite para examinarmos as nossas próprias vidas. Eu quero encerrar aqui perguntando para todos nós: estamos vivendo uma vida cheia do Espírito Santo? Estamos permitindo que o Espírito Santo nos transforme e use para fazer a diferença no mundo ao nosso redor? Que possamos cada vez mais buscar sermos cheios do Espírito, uma vida cheia do Espírito, para que assim como Pedro e João, possamos ser instrumentos de amor e transformação do poder de Deus. Fique de pé onde você está.